E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre A Criatura, de Andrew Piper. O livro foi lançado em 2020 pela Dark Side Books. O autor é canadense e ele tem mais outras 2 obras lançadas pela Dark Side. E A Criatura, ela mescla suspense com toques de terror gótico e terror psicológico. É um livro também que eu acho bem bonito, ele aparenta ser um livro velho e ele já passa o clima do livro. Dá essa impressão de sombrio, de monstruoso. O livro conta a história da Lily, uma psiquiatra forense que avalia a sanidade de criminosos que cometeram crimes brutais, psicopatas, assassinos violentos. E a Lily, ela tem um passado complicado. Na infância, ela vivia com a mãe em uma casa, um chalé bem afastado no Alasca, bem no meio do nada mesmo. E a mãe dela tinha alguns comportamentos estranhos. Ela dava para a Lily comer sopas que ela fazia com raízes e outras coisas que ela pegava da floresta. E ela também contava histórias bem assustadoras para a Lily na hora de dormir. E elas tinham uma vida totalmente isolada de outras pessoas. Aos 6 anos de idade, ela presencia a mãe sendo brutalmente assassinada dentro da casa delas. E a lembrança que ela tem é de um monstro, uma criatura assassinando a mãe. Uma cena bem sinistra e bem assustadora. Mas ela também lembra que escutou antes disso 3 batidas na porta. Isso fica na mente dela. Monstros não batem. Na época, as investigações não conseguiram concluir o que tinha acontecido. Chegaram ali a uma conclusão que provavelmente tinha sido um ataque de um urso. Mas tudo foi muito mal explicado. A Lily cresce e tudo o que fica são lembranças confusas e pesadelos rotineiros. Mas adulta, ela acredita que aquela criatura foi só coisa da imaginação dela. Um artifício de sobrevivência que a mente dela criou quando ela era criança, como se fosse uma fuga da realidade. A Lily se torna uma adulta séria, totalmente cética, ela não tem amigos, não tem namorado e foca apenas na carreira dela. Ela se torna uma excelente profissional, uma psiquiatra forense, que inclusive ela diz que o que ela faz estudando mentes doentias a estimula. Ela diz aqui um trecho que eu separei: não se podia admitir isso, não era profissional, era errado. Mas Lily se sente estimulada, quase excitada, ao vislumbrar as mentes mais doentias. É como olhar para a beira de um precipício. Se você chegar muito perto, pode sentir como seria dar mais um passo e ver o mundo sumir sob os seus pés. Esse trecho é das primeiras páginas do livro. E aqui, para mim, já soa um alerta sobre a Lily. E em mais um dia no trabalho dela, a Lily vai atender um criminoso para entrevistá-lo e ele cometeu um crime brutal, mas até aí nada de novo. O homem não tem nome, ele tem apenas uma identificação e o crime dele foi ter arrancado as orelhas de uma pessoa com as mãos. E no momento que a Lily olha para esse homem, ela sente uma conexão com ele. Ela se sente atraída pela presença desse homem, logo de cara. Tem algo na energia dele, no modo dele falar, que ela fica incomodada e atraída de uma maneira que ela não consegue entender. E ela sente que tem algo de muito diferente nesse paciente, diferente de todos os outros. Durante a entrevista, ela se atrapalha, ela perde um pouco do controle, coisa que nunca aconteceu antes. E esse homem começa a falar que tem uma ligação com ela, algo do qual ela buscou por toda a vida. E ele vai narrando coisas pessoais da vida dela e diz que só cometeu o crime para encontrar com ela. E ele diz também coisas bizarras, como ele diz ter vindo ao mundo na forma adulta, uma vida que já se estende por mais de 200 anos. Mas ainda assim, ela tenta encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Que ele buscou as informações dela na internet e que ele tem delírios de mortalidade causados pela esquizofrenia e tenta dar um diagnóstico final para esse homem, se ele é um psicopata, enfim.
Ela termina a entrevista bem atordoada com tudo aquilo, mas segue fazendo suas coisas. De noite ela tem um encontro para ir, ela vai e no final desse encontro ela recebe uma ligação de um ex-professor dela, que ela tem uma certa proximidade, pedindo que a encontrasse no apartamento dele, que era urgente. Ela acha bem estranho pelo horário e tal, mas vai e dentro do apartamento dele, ela presencia aquele mesmo homem da entrevista assassinando e estraçalhando o professor da Lily. Ela vê uma cena fora da normalidade acontecendo. E com todo aquele horror, ela desmaia e acorda no outro dia no apartamento dela e acha uma carta do homem dizendo que ele pegou uma das facas dela da cozinha e que elas estão com as digitais dela e com o sangue do ex-professor dela. E na carta tem instruções que ela não pode chamar a polícia e que ela precisa ir para um lugar atrás desse homem. E o primeiro lugar é Budapeste. E a Lily, vendo que uma das suas facas da cozinha realmente sumiu, ela parte em uma jornada atrás desse homem, que ela não sabe quem é e nem faz ideia qual é essa ligação que ele diz ter com ela. Nessa jornada, ela acaba indo para Budapeste, para Romênia, para Londres, e a gente vai acompanhando essa saga sem saber onde vai ser o próximo local e quais vão ser as revelações. E no desenvolvimento da história, o Piper ele vai fazer uma homenagem ao Drácula de Bram Stoker, ao Frankenstein da Mary Shelley e ao Médico e o Monstro do Louise Stevenson, retratando que esse homem, essa criatura, ou o que ele é, serviu de inspiração para essas três grandes obras. E ele então vai contar um pouco dessas três obras inserido no próprio enredo. E para mim, sem dúvidas, essas foram as melhores partes do livro, porque ele descreve ali cenas marcantes do Drácula de Bram Stoker, o encontro e as conversas com a Mary Shelley e as saídas de bebedeira com o Stevenson. E como tudo isso culminou na criação das três grandes obras a partir desses encontros. Da metade para o final do livro começa um ritmo mais frenético, vai entrar outros personagens também no livro, vai ter fugas, perseguições, mortes e até uma organização secreta. E a busca da Lily por esse homem, essa criatura, e saber qual que é a verdade. Eu achei o livro bem diferente, o modo como o Piper conseguiu juntar esses três grandes clássicos dentro da história e também descrever de modo bem fiel essas três obras. Para quem conhece essas obras, é bem interessante a leitura. E também é bem legal acompanhar a jornada da Lily por vários lugares e ela seguindo instruções por cartas, resolvendo enigmas e se conectando com a criatura, até mentalmente, para enfim desvendar todo o seu passado e descobrir qual a sua ligação com a criatura. É uma leitura que prende bastante, ela tem uma atmosfera sombria, uma narrativa frenética e que me deixou bastante curiosa pelo final. O final ele me pegou de surpresa, eu até imaginei algumas coisinhas, mas não tudo. E eu separei um trecho do livro que eu achei bem interessante. Três romances, cada um dramatizando um antagonista portador de uma deformidade mental ímpar. A criatura do Dr. Frankenstein, um ser feito de partes mortas, uma alma torturada pela solidão. Hyde, o psicótico com um distúrbio de identidade dissociativa. Uma metade, o médico responsável. A outra, um paciente em fuga, fora de qualquer controle. E Drácula, uma projeção de luxúria insaciável, obscurecida pela ansiedade sexual. Três textos, três condições psicológicas, mas no caso, todas se unidas em uma pessoa. E eu fico aqui com a minha indicação, com a minha recomendação desse livro. Achei bem interessante e bem diferente. E não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!